Começando mais uma live, hoje a gente vai falar com a Ju Violeta, que tem um trabalho incrível. E a gente vai falar um pouquinho sobre arte e natureza. O trabalho dela é um trabalho que tem super a ver com isso, tem a ver com plantas, para todo mundo que gosta de plantas. Então, se você é o louco das plantas, já chama seu amigo que também é, pra gente curtir essa balada das plantas e da arte. E a gente vai falar dessa conexão mostrando um pouquinho do trabalho dela, desse mundo lúdico que ela cria, que é esse universo criativo e ao mesmo tempo feminino, que traz toda essa conexão, né, das duas coisas. Tive a oportunidade de ir na exposição dela na sétima e foi muito legal. Foi incrível, é como se entrasse num universo à parte, assim, no universo de criatividade, no universo poético e lúdico do trabalho dela. Tudo bem, querida? Olá, Como você tá? Tá tudo bem? tá tudo bem. Tava explicando um pouquinho aqui, contando um pouquinho do seu trabalho, que você tá com a exposição no Senac da Lapa, né? Isso. Conta um pouquinho como tá sendo essa exposição. Bom, na realidade eu iniciei a montagem na segunda quinzena de março, né? E que ela teria abertura dia 19. Então eu montei, a gente terminou de montar tudo e logo começou o isolamento. Mas você está mostrando muitas obras lá, muito dessa exposição no seu Instagram, né? Sim, aí eu apresentei ela assim, que um dia eu fui lá, eu fiz um vídeo, né? Fiz alguns registros e apresentei de forma online, que foi o formato que a gente encontrou para que também não ficasse sem ninguém ver, né? Ou conhecer. E ela, na realidade, também ela é um compilado de várias outras exposições que eu fiz, porque ela ela tem obras da Pauline Ferrugem, da Botânica, da Hora do Chá, tem um pouquinho de cada uma representada ali. E outras coisinhas novas, assim, no caso a pintura que eu fiz no dia, né, para a exposição. Então, tem um pouco de tudo, é um pouco da minha história ali. Então, tinha memórias mesmo, né, de tanto na questão das obras quanto na apresentação. Então, caderno de desenho, é, ah, Uma mini peças que eu retrospectiva, né? peças que eu uso mesmo para produzir, então tenho muito acervo aqui de material que eu uso para o trabalho, porque eu reutilizo muito material. Então, eu coloquei um pouco daquilo, das minhas inspirações de livros que eu me inspiro e busco referência. Então, era uma memória mesmo. O Senac, óbvio, ele abre para outras pessoas, mas ele é uma escola de artes. Então, essa exposição, ela foi uma exposição voltada realmente aos alunos, né? A, a essa pesquisa para levar dentro do Senac, né, artistas. E é muito legal esse projeto deles. O espaço dessa galeria ela é muito bonita. E o trabalho com toda a equipe de lá é muito legal, assim, foi bem bacana montar, né, com a Sandra Tussi, que é a curadora que me convidou, a Carol, que é a coordenadora, toda a equipe ali do Senac, foi muito legal montar com eles ali. É um espaço bom e que você é bem recebido, assim, tem uma troca muito legal, eu gostei muito. Conta um pouquinho de como foi esse mini doc que você fez. Eu tinha feito, estava com a exposição Pólen e Ferrugem, que eu fiz com o vermelho, né, na sétima. E nesse tempo de apresentação, a Elaine Fraga foi visitar a exposição e se interessou bastante, né, pela minha arte, por mim, por o que envolvia, e me convidou para fazer um mini doc. E a gente montou, começou a fazer o estudo de como seria, e a gente foi fazer a gravação da maior parte assim de fala, de apresentação dentro da escola de meninas que tem dentro da Vila Maria Zélia. A Vila Maria Zélia ali no Belenzinho. E essa escola de meninas hoje ela é abandonada, assim, já está abandonada, assim, está destruída, né? Não tem mais teto. É, já nasce plantas ali dentro, então é um lugar que eu entrei algumas vezes para fazer pintura, então tinha algumas pinturas minhas ali,
E também faz parte da minha vida, assim, do meu tempo de adolescência, porque eu cresci ali no Belenzinho. Então, eu vi essa escola funcionando não mais como escola de meninas, ela era já um supletivo, mas eu vi essa escola inteira. E com o decorrer do tempo foi deixada, hoje ela é tombada pela prefeitura, né? É um espaço da prefeitura ali e Eu não fui em tem 2000 e restauro. já estava bem destruída, assim. É lógico que ainda tinha todas as carteiras, ainda tinha um pouco do teto. É, a gente foi um dos primeiros a ir ali e ainda tinha, mas que ano será que parou de funcionar? Na Ah, década de 90? sim, provavelmente. Eu devia ter uns 13, 14 anos nesse período. Então, depois disso, já parou e já começou a ficar destruída. Eu cheguei a entrar em vários momentos, né? Ela depois com um pouco de carteira, depois sem quase nada de material, depois quase sem parede, depois sem teto. Foi tipo, as coisas foram se deteriorando e ainda bem que, como quase tudo, a natureza brotando, né? Então, além de ser, tipo, é triste por ver uma escola e abandonada e ao descaso, mas ao mesmo tempo, assim como várias outras coisas e construções, né? Ao mesmo tempo a natureza domina, né? Então ela brota ali do solo. Então é tão lindo aquele espaço, para mim é muito inspirador, porque justamente eu tenho como o grafite, os lugares que eu mais gosto de pintar é esse que teve o descaso. E aí, esse que teve o descaso, que as plantas nascem, é o que eu quero pintar mesmo, né? Então, tipo, o lugar de inspiração mesmo é ele. Então, ali foi um chamado mesmo. Então, a gente gravou ali dentro. E também no meu ateliê, que não é onde é hoje, mas era na outra casa. Então a gente gravou lá também, porque tanto a Elaine quanto o Ricardo, que é o parceiro dela, eles fazem stop motion. Então a gente fez algumas partes, né, de stop motion tem dentro do mini doc, né? Então com as obras e eu pintando, então tudo isso foi feito umas animações e tem junto do doc. Então foi bem especial, porque juntou várias coisas que eu gosto muito, né? E com isso eu conto o meu processo criativo desde o início até aquele período. E aí ele demorou só um pouquinho para ser lançado, porque justo nesse meio a Elaine ficou grávida. Então, teve a bebê e tudo mais, e aí esse processo foi, tipo, até ela conseguir editar e tudo mais, ela se dedicou realmente a esse momento do início da maternidade, então demorou um pouco, mas foi ótimo, porque ele coincidiu justo com a minha primeira exposição individual, que foi a botânica. Então, ter lançado ali, né, deu uma sincronia muito boa, foi especial. É, e ficou registrado até aquele tempo e lançado num segundo momento ali, de momento artístico e de vida, né? Então, foi bem bonito, assim, eu gostei bastante dessa junção. Então, foi bem especial. Um ciclo, né? Foi um ciclo, exatamente. Praticamente gerou mesmo, né? E justamente nasceu a Sara. E é muito legal ter visto tudo isso, né? O gerar dela, gerar do Doc e dessa amizade que foi construída também, porque é isso, né? Às vezes a gente inicia umas parcerias de algumas coisas e na hora que a gente vai ver, a gente criou laços de amizade, de conexão incríveis, né? Que parece que a gente conhece a pessoa assim algumas vidas, né? Então foi bem bacana esse encontro. No fundo é tudo relações, né? Sim, exato, exato, exatamente. E vamos do começo, então. Queria saber, conta para o pessoal um pouquinho de onde veio o Violeta. Bom, quando eu comecei a pintar, acho que todo mundo se dava um pouco de apelido, né? Não ninguém assinava o próprio nome. Quando eu comecei a pintar na rua, né? Nesse período eu estava casada com o Vermelho e a primeira coisa que eu saí para pintar, na verdade eu fiz um bombe e eu escrevi flor e fiz umas flores dentro dele. E aí eu quase assim, comecei a assinar a flor, mas eu falei, não, mas pode ser uma flor. E aí eu pensei no Violeta, justamente por a gente ser um casal e que sim, foi ele que me motivou a começar a pintar na rua e tudo mais.
Então veio a inspiração de pensar em ser uma flor, né? E por ser algo que me inspirava mesmo. Mas aí eu segui com o Ju, que Ju, na verdade, é de Jussara, que é meu nome de registro. Então, de qualquer maneira, é uma planta, né? Eu acho que já Ai, que estava. legal. Jamais ia pensar que vinha da flor. Na verdade, associava a cor. Não, era por conta da planta mesmo. E justo eu já tinha muita violeta em casa, assim, era acho que uma das plantas que eu mais tinha. Então, nessa busca de entender o nome e tudo, me identifiquei com o violeta e comecei a assinar Ju Violeta. E você falou da botânica. O que que a botânica trouxe de novo para você? A exposição botânica trouxe para você de novo, assim? Que hoje, já, lógico, passou um tempinho, a gente consegue digerir e integrar um pouquinho mais, né? Que na hora é tanta coisa, tudo acontecendo ao mesmo tempo, a gente não consegue enxergar muito. Agora que passou um tempinho, o que que você acha que ela trouxe de novo para você? Bom, primeiro que ela realmente foi a primeira individual. As outras exposições que eu tinha feito foi em parceria com o Vermelho ou outras coletivas, né? Coletivas com mulheres ou coletivas em grupos mistos, mas individual, foi a primeira individual. Então, já por isso, ela já tem uma mudança aí, realmente uma mudança de ciclo e de conquista. Então, foi a primeira que eu, sozinha, desde o começo até o fim, elaborei tudo. Desde a criação das obras, óbvio, mas a ambientação, como montar, e ela. E porque eu gosto de ambientar, né? Eu venho da decoração também. Então, essa ambientação, completar, colocar plantas, pintura, ter os móveis completando, né? Fazer como essa integração toda foi toda uma elaboração. Não que eu digo sozinha totalmente, mas era a minha responsabilidade inicial. E ela trouxe para mim, até indo nesse aspecto, uma parceria muito boa que foi com a Marina, né? A Marina Bortolus, que foi a minha curadora. Então, foi a primeira exposição que eu fiz com uma curadoria realmente integrada. Desde o princípio que a gente conversou e que ela aceitou fazer a curadoria, a gente se alinhou muito, né, na pesquisa, no que ia ser apresentado, como. Então, isso também foi de um crescimento imenso, assim, da, tanto da composição, da linguagem, daquilo que a gente quer levar numa exposição. E com isso também veio, sim, lógico, um peso não de forma de não conseguir carregar, mas um peso de responsabilidade. Realmente, sabe que isso já está dentro de mim, se me comprometer a fazer, eu vou lá fazer realmente com muito amor, com dedicação, né? Por isso que talvez a gente faça arte, porque a gente quer estar ali, né? Desde do começo até o fim, do jeito que a gente quer. Então para mim trouxe, conhecimento, experiência, a troca mesmo com a galeria, né? De realmente estar ali montando essa experiência de troca, de funcionamento, de negociações, de tudo. Né? Então veio realmente um pacotão aí de crescimento pessoal e profissional. Trouxe toda essa característica realmente do que é a Ju sozinha, né? Como eu montei, como eu elaborei tudo isso. Então, foi um entregar mesmo de tudo que eu sentia naquele momento, de todo esse tempo de elaboração, de criação do meu ser e do meu ser artístico, né? O que eu tinha para dizer, como dizer, e acho que, né, o que não faltou foi aprendizado. Acho que é isso, me trouxe muita consciência também do que de mim, porque a gente vai fazendo as obras, vai nos conhecendo muito mais, né? E é louco que a exposição traz muita coisa, porque eu gosto muito de, quando eu faço exposição, ficar algum tempo ali, né? Às vezes eu vou, você mesmo quando foi na exposição, estava ali, né? Eu gosto de fazer parte também, de estar junto, de poder ter essa troca com as pessoas que vão. Então, eu acho que eu aprendi bastante também sobre mim até, sobre o que eu apresentava. Muitas vezes a gente faz instintivamente, então a gente recebe muita troca. Então, eu acho que eu conheci mais ainda quem
o quem eu sou e o que eu apresento. Acho que eu aprendi sobre a Ju Violeta, muito mais. É isso que acho que a botânica me trouxe, é autoconhecimento. Foi muito legal mesmo ter participado, ter ido lá, ter te encontrado. Acho que isso faz a diferença mesmo, né? Pra gente que gosta e que quer trocar, na verdade, né? Faz toda a diferença estar lá, encontrar com o artista e conversar e falar um pouquinho e ver como foi o processo, né? Porque o que a gente vê ali é um recorte, né? De todo o processo que teve antes, né? E pra gente que é artista, essa troca é incrível, né? De como, o que você pensou, como foi, né? E pensando nisso, você me contou que toda suas esculturas, suas pinturas tem uma história, né? Tem uma história primordial, tem um nome. Elas contam uma história, né? Que mais você tem para contar disso, assim, desse contar histórias? O que suas obras contam, assim? A realidade, às vezes elas nascem primeiro e depois nascem as histórias. Não sempre, é muito raro nascer a história antes e depois elas. Elas nascem, né? Começo a pintar, tô lá tendo uma ideia, outra começa a acontecer e surge uma pintura. A partir disso, eu acho que a gente fica dialogando muito com aquilo que a gente faz. E aí, de dar um título à obra, né? Qual o nome dessa obra? Quem é ela? Então, a partir disso, eu comecei a ver quem que era aquele ser que eu tinha criado. Então, dentro disso existe a Flora, existe a Pauline, existe a Helix, e existem outras que às vezes elas vão ter apenas um nome hoje, mas às vezes vai vindo dentro da minha vida uma história para elas. Isso vai acontecendo naturalmente. Então eu vou dialogando gente sempre com a minha obra e elas vão me dizendo que parte da história que elas são e como elas são. Então vou falar sobre uma que acho que é a que eu comecei mesmo a ter esse contato e ver que tinham histórias, é a Pauline. A Pauline, ela é um ser com pernas de raiz, né, de plantas. Então, ela é uma guardiã. Então, ela reserva várias espécies para sei lá, um mundo caótico, ou porque uma determinada espécie realmente vai entrar em extinção. Então, ela tem como essa missão de reservar essa espécie. Então, geralmente ela tem um vidrinho ou vários, né, que estão guardando esses símbolos, essas plantas. Pode ser outros elementos da natureza também. Pode ser cristais, pode ser uma nuvem, pode ser várias coisas. Pode ir além, porque é bem lúdico também, não necessariamente. Até porque, né, as pernas de raiz, ela vai saber se não existe, né? Mas é isso, até essa história, então ela reserva. E a partir dela tem as hélix, que são as meninas que têm as hélices ou cordas nas costas. E elas buscam essas espécies para ela. E vem com essa conexão justamente isso. E por que eu me conecto com isso, né? Na realidade Você tem esse livro? Não tenho. Ah, que linda. Não tenho, bonito demais. Contam a história também delas. Aí, exato. Então são seres que na realidade tá no meu imaginário, mas com isso de levar uma mensagem de preservação, de como que movimento que a gente precisa fazer ou que olhar para que a gente preserve mais, para que a gente se conecte mais com a natureza. Não, vai ser natural, né? Tipo, quem se conectar com a linguagem do que eu falo ou pinto, ou que tem ali um apreço pela natureza, se conecta também. E outras que às vezes nem tinham, né? Mas vê lá, entende algo, vai chegar nesse lugar também. Então, esse contar histórias, elas mesmas vão trazendo as histórias. As minhas pinturas, elas vão dialogando comigo e eu vou criando essas histórias aos poucos. A Flora também, ela é como é uma menininha, uma criança, e que ela acaba sendo ela não se entende aqui como um ser apenas humano. E ela se sente triste com isso, até que ela realmente, quando ela está próximo da natureza, ela começa a se sentir mais dentro desse mundo mesmo, e ela consegue se enxergar.
Então, a partir disso, começa a nascer nela um braço de galho de planta. Então, ela só se entende como ser quando ela está conectada, quando ela tem essa fusão. Então, ela se entende como um ser grandioso, preenchido no que é na existência. Então, são pequenas histórias que vão aparecendo, que vão dialogando comigo e que vão surgindo, né? Assim vão vindo outras. E um dia, quem sabe, né? Ter um registro delas de alguma forma. Por enquanto, está na mente e em alguns cadernos. E agora, falando disso, assim, como é que você mantém a esperança? Como é que o artista mantém a esperança nesse momento em que a natureza está sendo tão degradada? Assim, eu lembro de quando começou, desde que eu me entendo por gente, eu escuto de campos e campos da Amazônia serem devastados. Assim, não é de um governo, sabe? Eu lembro muito de eu pequena e ver o Raoni colocando lá a faca no pescoço do político lá e vamos defender a natureza, na Eco 92, sabe? Tipo, eu pensava, nossa, agora vai mudar. E eu sigo ali tentando, sabe? Manter a esperança. Como é para você isso? Assim? Existem os dois lados, né? Sempre a esperança é difícil falar, né? Até da esperança. O que me fortalece é saber que a natureza ela é muito, muito mais forte que a gente. Ela é igual isso, né? Tipo, tá lá, a gente destrói muito, vem, constrói a cidade, mas ela brota do cimento. Então, na realidade, quando o homem, se ele para um pouquinho, ela retoma. Isso a gente teve de experiência agora na pandemia. O pouco que a gente parou, ela vai retomando. Ela consegue se reorganizar. Então, na realidade, ela é muito mais forte. A energia dela é muito potente para que realmente ela consiga transformar. Mas óbvio que o quanto a gente já se multiplicou e o quanto existe de pessoas sem essa consciência de entender que realmente é nosso lar, né? A gente vai ter coisas como o ser humano que a gente precisa de sobrevivência, como é uma casa, né? Ter coisas para o nosso mecanismo, porque a gente, como ser humano, a gente precisa de matéria, né? Então, não é como os animais que precisam apenas do que comer e dormir num cantinho, né? A gente não consegue mais ter essa conexão como os índios, que são os que menos realmente afetam o meio ambiente e que são os guardiões. Então, enquanto a gente não tiver esse olhar, realmente fica muito complexo e cada dia mais a gente fica triste em ver. Então, não é de hoje também que eu faço os protestos. Se a gente for nessa mesma exposição, tem lá um quadro que é Coração Devastado, que eu fiz uma pintura de uma parte da Amazônia e queimei trechos dessa obra. Já teve quando teve a criação de Belo Monte, já teve em outros momentos. Então, depois junto com o Greenpeace também, de fazer uma pintura e colocando. Então, a todo momento a gente está colocando. Eu expresso aquilo que eu sinto. Para mim é muita dor mesmo. Ver ali uma Amazônia pegando fogo, é toda uma fauna, flora, os animais não têm para onde correr, o quanto de animais realmente, quanto eles morrem, quanto deles ficam perdidos ali sem saber para onde ir, né? Mas a maioria morre mesmo, é isso, perde. Então não é só ali, né? É nos oceanos, é na nossa agricultura, a forma de cultivo da nossa agricultura. Então, existe dois lados. Existe, sim, uma grande parcela de pessoas que não estão nem aí e uma grande soma de políticos que, às vezes, não têm esse olhar, mas existe o outro lado também. E isso é em tudo aqui, na realidade. Se a gente for colocar várias questões, vai estar meio dividido, né? No planeta, não só no Brasil, no planeta. Mas a gente, como brasileiro, que vive aqui num país rico de natureza, né, que a gente sabe o valor disso tudo, o quanto a gente tem de terra e quanto isso é sagrado, o quanto poderia ser diferente, realmente dá um sofrimento. E a esperança é a mesma coisa que pensar agora na pandemia. O quanto a gente está sofrendo com tudo, mas a gente continua ali movimentando algo interno dentro da gente para que realmente a gente não desista.
não desista, realmente é da vida mesmo, porque é muito doloroso tudo, né? O descaso com o meio ambiente, o descaso com os animais, o descaso com o próprio ser humano. A gente não consegue, às vezes o outro ser humano não consegue ter empatia com o próprio ser. Então, para ter desesperança é muito rápido. Mas aí que tá, a gente continua sendo. Eu acho que a gente, como artista, a gente é muito sensível. Tem uma sensibilidade ali que a gente vai captando tudo isso, né? Uma vez, num trabalho de ayahuasca que eu fiz, uma das mestras ali, ela me falou algo que eu achei muito especial, assim, que na realidade todos os seres humanos são como um grande inseto. Cada um está numa parte, cada um tem uma função. E é importante todo o organismo, né? Assim como todo ser. E que os artistas estão como as antenas. Não que isso seja de grande importância, não é isso, mas ele consegue captar um pouco antes. Né? Então, é realmente essa conexão. A antena está ali, que ainda mais da formiga, né? Sentindo o que vai acontecer antes e mandando o sinal para toda essa comunidade. Então, é a mesma coisa. A gente consegue ter essa observação. Eu ou outras pessoas com a natureza, outra com outros símbolos, com outras coisas que precisam mudar, com o descaso social, com a vulnerabilidade social, outras vezes com momentos políticos. Cada um vai trazer aquilo que vai ter vai tocar mais, vai ter uma ligação maior de ter aquela fala. E é isso, é uma expressão e a gente se expressa com isso. Que às vezes que a gente vai chorar muito, vai. Vai ter dias que vai ser desesperançoso e que você fala, não, gente, como pode? E ainda é isso, né? Toda essa minha conexão começa lá atrás na minha vida, quando eu enxergo que realmente eu não conseguia mais comer animais, que eu tinha que mudar a minha alimentação, meu estilo de vida, com várias questões de comportamento, de costumes. Então, desde lá, eu mudei e meu olhar muda diariamente, constantemente, de várias coisas para a gente como viver e até ter empatia e respeitar o outro que não pensa assim, como levar isso de forma consciente, né? Porque eu acho que a gente aprende ou pelo amor ou pela dor. Então, como eu acabo sofrendo muito com essas questões, muitas vezes eu prefiro levar pelo amor, pela linguagem do amor, porque senão eu vou acabar sofrendo muito e não vou conseguir me comunicar. Uma vez ou outra eu vou ter uma mensagem mais forte, né? No caso de uma obra queimada, eu vou falar mais ativamente, assim como lá no começo, né? Quando eu comecei a pintar, a minha militância era bem voltada para o veganismo. Então eu pintava mais sobre animais, eu escrevia até falando sobre o vegetarianismo. Então eu estava muito mais voltada a isso, eu tinha essa ânsia, né, de querer mudar todo mundo. E aí depois você vai aos poucos entendendo e se entendendo também como ser e como conectar. E é isso, para mim hoje a natureza engloba tudo, a fauna e a flora e o ser humano, todos os animais e nós. Como a gente vai sobreviver aqui se a gente não cuidar da nossa casa? E a nossa casa é o planeta, né? Então, os consumos diários, né? Isso, e eu acho que isso eu, eu me comunico não só com a minha arte, mas com o que eu faço diariamente. Porque eu estou sempre aberta a poder ensinar todo mundo o que quiser aqui, a cozinhar, a usar de um tratamento de saúde que não seja tão invasivo para o planeta e para a gente. Não, eu acho que a gente tem que ter equilíbrio, eu acho que a gente vai ter remédios alopáticos e os naturais, então como ter esse equilíbrio? Não vou desvalorizar as coisas da ciência que já são vistas, mas o como a gente não precisar chegar ali. São questões diárias de troca. E a arte é um dos mecanismos, né? E o não perder a esperança é se conectar com os que acreditam também no mesmo, né? Para poder a gente ter essa esperança. Senão a gente se perde. É realmente ver a força que tem uma tribo, que tem os índios. Mas é isso, é ainda acreditar
o quanto o ser humano tem potência de mudança. Que vai mudar tudo, não sei, mas um aqui e outro lá a gente chega. Costumo dizer que gente, né, o Vitcheco, você, essa coisa de já vem de muito antes, não é de agora, né? Não é porque tá escancarado que vocês, mas já vinha nessa militância há muito tempo, né? Já eram visionários ali querendo que mudasse as coisas, né? De que era preciso agir antes que chegasse nesse momento de pandemia e que para todo mundo tivesse que olhar realmente para a coisa, né? Mas eu estou perguntando isso para todo mundo. Como está sendo para você esse momento de pandemia? Você acha que falhamos como sociedade? Ainda temos esperança? Como você mesma está vivendo com isso? Assim, o que mudou na sua rotina? O que você agora faria diferente? Como está sendo para você? Bom, o primeiro momento ali foi, acho que, bem desesperador, porque acho que a gente não sabia, né? Uau, algo muito novo e muito triste, né? Começou a vir uma avalanche de informações e de a gente não saber como lidar com isso. Então, nesse primeiro momento, tive muitos altos e baixos assim emocionais, até de preocupação com todo mundo. Óbvio que a gente tem preocupação ali com a família inicialmente, com os amigos, mas era todo dia ainda está, né? Todo dia uma notícia, todo dia morrendo pessoas, então não tem como não ser empático. Então isso para mim começou a ser algo sufocante. E eu comecei a trabalhar coisas que é isso, que eu já busco de uma vida. E que aí é a hora da gente pôr em prática, né? Então, meditação, troca realmente com pessoas, né? E me comuniquei muito com muitas pessoas nesse momento. Foi muito especial e foram trocas lindas, assim, de realmente de se dar força. Porque mesmo com a distância, para mim era necessário, fundamental que isso ainda existisse. Então, tive bastante essa troca. A minha rotina, eu já moro e tenho ateliê na mesma casa. O ateliê é aqui embaixo, minha casa aqui em cima, onde eu estou agora. Então, a minha rotina, e a minha e do Will, né, que é meu parceiro, a gente já fica muito em casa. Os dois artistas, os dois dividem o ateliê. Então, a nossa rotina já é muito de estar aqui, estar no ateliê, vir cozinhar, a gente que faz, né, o nosso almoço praticamente todo dia. Antes, se tinha uma saída ou outra, até comia fora, mas agora com a pandemia, isso, mudou de cozinhar todo dia, mas já era meio que uma rotina. Praticamente a cozinha aqui trabalha bastante, já era, continuou, mas óbvio que a louça vence a gente, né? Ela é a vencedora dessa pandemia. Então, me conectei com isso, de estar aqui e de conseguir deixar mais tranquilo dentro de mim. Então, a gente tinha mudado, faz um tempinho que a gente mudou, mas tenho bastante planta dentro de casa, mas no jardim, no quintal que é pequeno hoje, eu deixei grande parte das minhas plantas na casa da minha mãe, que é maior, que eu morava numa casa maior. Então, eu não tinha ainda retomado, até porque eu morria de dó de tirar de lá, porque elas estão bem. E aí a gente também fez uma pequena horta, né? Uma horta suspensa. A gente fez uma casa de passarinho, onde a gente agora tem visitas deles aqui. Então a gente começou a buscar dentro de casa essa conexão, que eu acho que é o que mais me faz falta, né? De poder. Óbvio que agora está aberto, você pode viajar mais, mas a gente não fez isso. De estar em mais contato mesmo com natureza, de poder viajar, de poder fazer essa troca mesmo. Então, com todos os elementos, né? Então, poder tomar um banho de mar, poder ir numa cachoeira. Então, a gente aqui fez algumas coisas para amenizar isso, né? Então, mexer na terra, fazer uma pequena fogueira, se comunicar com os amigos, se alimentar bem. Né? E eu já estava estudando um pouco de aromaterapia, aí eu entrei de cabeça, assim, então eu tenho me cuidado bastante com aromaterapia, tenho até aqui meu difusorzinho, dá uma cheirada até para acalmar aqui, aí...
Então, entrar nessa conexão das medicinas naturais, de chás e tudo mais. E ficar nisso, né? Tentar se entender, tentar. E o que aconteceu de mudança, sim, tive um autoconhecimento muito maior. Eu entrei, pelo menos, para dentro de mim muito, né? Tenho tido uma busca muito grande e tenho aprendido bastante diariamente. E eu tive, no primeiro momento, eu fiquei muito desanimada. Eu não consegui criar, eu não consegui pintar, eu não consegui fazer escultura, praticamente não tinha vontade, não tinha inspiração. E eu respeitei isso. E pela primeira vez, assim, tipo, tudo bem, né? Então, o que você quer fazer? Vamos fazer outra coisa aí para mexer a mente. Então, fui estudar bastante, ler. Eu aprendi agora a fazer crochê, bordar. Então, eu estou buscando outras coisas que me fazem bem e que alimentam a minha alma, né? Voltei já a pintar, a criar, né? Isso tem sido bem especial também, porque está me levando a um outro lugar aí, uma descoberta também da, de arte. Uma das coisas que eu fui estudar nesse tempo também que é uma grandeza, assim, estou apaixonada, é tarô. Então, o quanto de símbolo, dos arquetipos, de tudo, assim, e quanto isso já estava ali, muitas coisas que estavam dentro da minha arte que eu não estava sabendo ler. Então, o quanto desses símbolos agora são importantes e mudaram assim, meu olhar. Assim, tenho outro olhar para criar, então tem muita coisa aí para colocar para fora, né? Então vamos fazer uma live só disso depois, no mês que Ah, vem, que eu vou entrar nessas lives no mês que vem, só com esse tema. Que aí agora eu que vou especial. fechar se você é a última, e depois eu vou entrar nesse tema, porque também estou desenvolvendo, né? Que nem eu postei hoje, as cartinhas de tarô. Eu E vi. muito legal, né? O universo ali, os arquétipos junguianos, e, enfim, tudo pra gente pirar como artista, né? Isso dá asas à nossa imaginação. Nossa, você sabe exatamente. Eu vi, já falei, uau, que bom. E é isso, né? Tudo são conexões, né? Veja só, e não só nós, outros artistas também estão nesse momento desse Sim. encontro com esses mistérios, né? São E neste momento, né? Isso é e que é neste louco. momento, exato. Óbvio que já tinha vários ali, né? E vai ter gente futuramente aprendendo isso, mas eu acho que cada vez mais eu sempre fui uma buscadora do espiritual. Hoje eu realmente tenho uma outro olhar, assim. Eu acho que eu estou muito mais voltada ao que é o xamânico, né? Que são os elementos da natureza mesmo. Então é isso, essa conexão com a natureza. Meu espiritual está ali. Eu acho que os deuses e as deusas estão na água, na terra, no ar, no fogo. É ali que eles estão e basta a gente ter essa conexão, essa busca que a gente consegue se conectar. Então, é isso, mas eu sempre estou buscando, eu gosto de tudo, assim, gosto de ouvir sobre, eu gosto de aprender diariamente sobre a espiritualidade, sobre a nossa existência, né, e entender nossos processos aqui, e respeitar, porque a gente, de uma forma ou de outra, uns vão ter algumas coisas para aprender, outras, e a gente está em constante aprendizado. Então, essa troca é muito especial. E eu tenho tido isso, e para mim o tarô, assim, uau, de grandeza, assim, amo, tenho amado de paixão e estou tentando trazer isso mesmo, né? Como cada vez mais no conhecimento, todo dia ali, de poder tirar uma carta, entender ela, estudar. De busca, né? De busca. Talvez seja, eu fiquei pirando, assim, talvez seja uma busca de uma busca de respostas, né? Nesse momento em que não temos respostas nenhuma, né? E agora estamos chegando no final, né? Então eu quero te fazer uma última pergunta. E eu sempre vejo você coletando coisas, né? Tipo uma menininha que vai no campo e coletar, assim, né? Então, assim, plantinhas, coisas antigas, né? Despertadores, relógios. Tem sempre uma coisinha que você vai agregando e juntando, né? É,
como nas nossas antepassadas que iam para o campo colher, né? O alimento que tinha sido plantado. E como é para você fazer essa junção de estudo que você coletou com a sua arte, com o que tem dentro de você? Trazer o de fora para coletar com o que tem, coletar o de fora para juntar com o que tem dentro. E o que, que esse de fora tem para ensinar para o que tem dentro de você? Profundo aí, vamos lá, vou falar várias. É, que só trabalhamos com profundezas, amiga. Mas eu vou falar o todo, tá? Desde o começo ali, porque desde criança, eu sempre admirei muito os objetos antigos, assim, né? Eu tinha uma conexão muito forte com eles, eu não entendia por quê, mas eu gostava daquela balança antiga dos meus avós, ou do despertador da outra avó, ou tal objeto da tia-avó. E eu fui dar conta na minha vida que eu ia resgatando isso. E tanto é que eu tenho aqui na minha casa muito objeto antigo. Então, isso já vinha de mim. Acho que eu gosto de memória. Sou uma saudosista, né? Sou uma alma velha, sei lá. Eu acho que eu me conecto com ela já. Eu já vi aquilo, sei lá, eu já usei. Porque eu, de criança, queria uma vitrola antiga, né? Sendo que, de repente, ia sair lá um Walkman, que agora é antigo também. Entendo. Então, dentro disso, eu sempre fui coletando, eu sempre coletei. E também as plantas. Eu sempre tive muito próxima delas e sempre peguei, sempre tive ali. Então, dentro dos meus livros, sempre tiveram plantas. Então, sempre foi uma coisa da minha vida mesmo. Se eu fosse para a praia, eu ia pegar uma conchinha. Se eu fosse, não assim, né, que ia pegar lá nas profundezas, pegar aquela riqueza. Não, aquilo eu entendo que é de lá. Não, eu não vou arrancar uma orquídea que está na natureza, mas aquela planta que caiu mesmo, aquele ser ali que está conversando com a gente. Então, eu sempre resgatei isso. E a hora que eu comecei a pintar, a fazer a arte, esses elementos, ele já tinha algo para me dizer. Uma moldura antiga, ela para mim me desperta mais atenção do que eu começar na tela em branco. Então, a moldura, eu pego uma moldura antiga e eu penso, eu vou pintar algo sobre isso. Então, a história veio a partir da moldura, né? Então, eu já entro em conexão com esse objeto a partir disso. Então, é a moldura antiga. Vou falar dos objetos que hoje eu mais utilizo, né? A gavetinha de máquina de costura antiga, que é uma peça, um lugar onde eu brincava muito. Eu sentava muito na máquina de costura ali embaixo e ficava brincando muito. Despertadores. E aí vai, né? Aí são as quinquilharias miudinhas e mil coisas que podem aparecer. Mas essas peças eu tenho bastante, assim. Então, eu vou falar do despertador. Ele vai trazer toda a simbologia aqui para a sua pergunta. Ele guarda um tempo, né? Na verdade, quando ele está funcionando, ele é todo dia girando ali, aquele movimento do nosso tempo. Em algum momento ele parou, né? Ele já está ali em fora de uso. Ninguém enxerga mais ele como algo útil. E essa conexão de trazer para algo ali, trazer ele para minha arte, registrar um momento ali, é como guardar no tempo uma memória, uma lembrança de parte de algo que eu vivi ou que gostaria até de ter vivido. Dessa conexão. Então, para mim trazer a minha história ou de outras pessoas, porque quando eu levo esse objeto antigo, as pessoas lembram de algum momento, né? Então, elas se conectam com esse momento. Então, está registrado o tempo, a memória, e é isso. Eu acho que eu quero trazer, além de a gente poder reaproveitar materiais e transformá-los, ressignificar, a gente também congela ali os momentos, né? A gente deixa histórias para contar, elas têm continuidade, porque vem de um objeto antigo, algo que eu vivencio hoje, mas que ele vai durar aí um tempo, né? E cada um vai contar uma história sobre aquilo, porque cada um enxerga e se dialoga com a arte da sua forma.
Eu posso até explicar aquilo que eu elaborei, mas a pessoa pode enxergar mais além do que é, né? Então, eu perdi essa pergunta assim no total. Mas. Mas eu acho que você meio que falou um pouco, né? Do que a pergunta era de coletar essas coisas que estão fora e juntar com o que está dentro. O que tem fora tem para ensinar para o que tem dentro. Você me falou dessa ligação que você tem, dessa memória afetiva. Eu acho que é isso, é trazer dos ancestrais mesmo. Na realidade, de todos os antepassados, eles tiveram um apego com aquilo, eles tiveram contato com aquele objeto em algum momento. A gente teve um pouco dele ali, né? Acho que cada um vai passar por algum tipo de memória. Mas isso, essa conexão tipo ressignificar, é trazer uma nova história e gravar ali, ter um momento. Tanto é que o primeiro que eu fiz usando bastante foi na Pólen Ferrugem, que eu peguei, eu coletei vários despertadores e fiz uma parede dele, né? E justo ali, e tanto é que para você ver como isso vai fazer parte da nossa vida, da nossa história. Quando eu estava produzindo a Pólen Ferrugem, foi quando meu pai teve que fazer uma cirurgia e ele morreu. E eu estava bem no momento da criação dessa exposição. Então, uma dessas obras eu estava pintando e eu registrei, que nem sempre eles têm ponteiro nos despertadores que eu pinto, mas esse eu deixei registrado o momento da passagem dele. Então, todas as obras vão ter algum momento daquilo que eu vivo. Então, vai estar registrado ali, por mais que às vezes nem vão saber, né? Tá ali momentos muito importantes da minha vida, porque é isso. Parei ali no tempo com algo que foi, né, uma conexão com outro estado de vida, né? Ah, Ju, obrigada nessa conexão. Queria muito te agradecer do fundo do meu coração. Foi um papo super gostoso. A gente tomou um chazinho aqui conversando. Foi super rápido, né? É Para verdade, mim, passa muito passou rápido. voando. E eu queria muito te agradecer. Foi incrível, assim. Eu te admiro super. Quando eu entrei na sua exposição, foi um sopro de ar, de brisa gostosa da natureza que entrou em mim. E quero te agradecer mais uma vez por estar aqui comigo. Eu que agradeço, é recíproco, desde eu comecei a grafitar com você como uma das minas de inspiração, né? Que eram poucas as mulheres e as que faziam eram grandes mulheres que eu já admirava ali. Então, para mim, é uma honra, na real, né? É uma troca muito boa. E ter esse tempo, né? Esse convívio e trazer essa troca, esse chá aqui foi ótimo, né? É minha primeira live. Olha que legal, que honra. Eu recusei algumas, então eu, eu não me senti Obrigada assim. por ter aceitado. Você vê a confiança agora. Não, verdade. Nesses momentos de pandemia, eu tive realmente várias questões, e é isso. Eu tenho trabalhado muito dentro de mim, eu tenho buscado melhorar mesmo algumas sensações, porque às vezes pega, né? Então a gente às vezes também não conciliou, então era para ser hoje, né? Nessa sincronicidade realmente do que é o feminino, do que é o que a gente tem que acrescentar aí, né? De toda essa beleza e troca. Então agradeço De muito. artista para artista, de sensível para sensível, de valores Exato. para valores. De É isso Leonina aí, para amiga. Tamo Leonina. junto. De Leoninas para Leoninas. Tamo junto. Agradeço, querida. Foi demais. Ninguém solta a mão de ninguém. Um beijo, querida. Te amo. Também. Gratidão. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.